Bom pessoal, hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre as propriedades da potência. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido de alunos que não conseguiram entender esse assunto, certo? Então a gente vai dar uma focada hoje nesse assunto, certo? Olha, propriedades de potências são utilizadas no conjunto dos números reais, só que como é um vídeo destinado para o oitavo ano e a gente ainda não vai trabalhar diretamente com eles, a gente vai trabalhar só dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Então, quais são as propriedades? Sejam A, B, M, N pertencentes ao conjunto dos números inteiros, vai dar as seguintes propriedades. A primeira é essa: qualquer número A vezes zero é igual a 1, com exceção do próprio zero, pois nessa operação, nessas propriedades de potenciação, 0 elevado a zero não existe. A gente não tem um resultado para 0 elevado a zero. Mas, com exceção do zero, qualquer número elevado ao número zero é 1, certo? E aqui a gente tem A elevado a 1 igual a A. Por quê? Falando da forma geral da potenciação, né? A gente tem assim, a gente tem um número A qualquer elevado a n fatores. O que significa isso? Que a gente vai multiplicar esse número A vezes A vezes A n vezes, certo? Até chegar no nosso AN, no caso. Então, se esse número daqui de cima, que é chamado de expoente, ele aparece uma vez, então significa que a nossa base se repetirá na multiplicação a quantidade de vezes que representar o nosso expoente. Como aqui só é 1, então a gente só vai repetir a nossa base na multiplicação apenas uma vez. Então por isso que A elevado a 1 é o próprio A, porque ele só aparece uma vez na multiplicação, certo? Dando um exemplo desses dois primeiros aqui, a gente tem 10 elevado a zero é igual a 1, certo? Qualquer outro número elevado a zero é igual a 1. A gente aqui vamos dizer menos 31 elevado a zero, 1. E assim sucessivamente. Aqui a gente tem o número A elevado a 1, vamos dar um valor a ele. Vamos dizer que o nosso A aqui seja 5. 5 elevado a 1 é igual ao próprio 5, pois ela aparece só uma vez na nossa multiplicação, certo? Dando continuidade, a gente tem a próxima propriedade, certo? Que é uma multiplicação de potência de bases iguais. Essa é bem simples. Quando a gente tem uma multiplicação de potência e as bases são iguais, o que é que a gente faz? A gente repete a base, como vocês podem ver aqui, e soma os expoentes. Por exemplo, eu tenho 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 9. As bases são iguais, né? É uma multiplicação, a gente escreve a base aqui no resultado. E agora vai somar os expoentes, que vai ficar elevado a 5 mais 9. Isso é igual a 3 elevado a 14, certo? Então, nessa parte essa propriedade aqui é só isso. Quando a gente tiver uma multiplicação de bases iguais, a gente só repete ela e soma os expoentes. Já nessa quarta propriedade, que é a divisão de potências de mesma base, a gente faz a mesma coisa, é o mesmo procedimento. A gente repete a base, só que a gente não soma os expoentes, porque vejam só, se na multiplicação a gente soma os expoentes e a divisão é o inverso da multiplicação, qual é o inverso de somar? O inverso de somar é subtrair, não é isso? Então a gente repete a base e subtrai os expoentes. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui.
a gente tem... Só que vamos inverter a ordem para a gente ter um número inteiro positivo, né? A gente vamos dividir 3 elevado a 9 por 3 elevado a 5. Depois eu faço com eles, inverter a ordem de novo, aí a gente tem um expoente negativo, mas vai ser adiante no resto das propriedades. Certo? Olha, né? A gente vai lá, a gente repete a base, que é 3. Agora a gente subtrai os expoentes, vai ficar elevado a 9 menos 5. Isso é igual a 3, 9 menos 5, 4. É isso? Vai ficar igual a 3 elevado a quarta. Pronto. Essa propriedade é só isso. A próxima propriedade é a multiplicação de potência, que é essa quinta propriedade aqui. Eu tenho um número a elevado a n e toda essa minha potência aqui está sendo elevada por um outro número m, certo? E aí ela fica com essa característica quando a gente desenvolve. Vamos dar um exemplo nisso. A gente pode pegar aqui 2 elevado a 5 elevado a 3, certo? Percebam que aqui eu dei valor às minhas letras, né? As minhas variáveis, minhas incógnitas. Olha, o que é que acontece aqui? Acontece esse procedimento, né? Então, ó, vejam que a gente também repete a base. E agora a gente multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 5 vezes 3. Certo? Isso é igual a 2 elevado a 15. E pronto, é só isso. Essa propriedade é somente isso. Agora a gente vai para multiplicação e divisão de potências de bases diferentes. Porém, elas têm o mesmo expoente. Certo? Nessa propriedade aqui, eu coloquei logo as duas em uma só, porque de fato é a mesma coisa. É o mesmo procedimento. Essa mesma propriedade funciona tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Aí a gente tem o seguinte. A gente tem aqui um número A vezes o número B elevado a um número N. Quando a gente desenvolve, por distributividade, né, a gente tem N, o meu expoente N, sendo aplicado no meu número A, e tem meu expoente n aplicado no meu número b, e ele fica com essa característica. A mesma coisa é para divisão. Quando eu tenho a divisão de dois números e eles estão elevados a uma potência, eles ficam com essa característica. A mesma coisa, o meu n é aplicado em A e também é aplicado em B, da mesma maneira. Vamos fazer um exemplo para isso. Eu tenho aqui 5 vezes 3 elevado a um número n, por exemplo, né, que a gente não tem um valor fixo, vai ficar 5 elevado a n vezes 3 elevado a n, certo? Quando a gente já tem todos os valores aqui, como por exemplo, se meu n fosse 2, ia ficar 5 vezes 3 elevado ao quadrado, né? A gente desenvolve primeiro o que tem dentro do parênteses e depois aplicar a potência, né? A gente sabe que 15 vezes 3 é 15, ficaria 15 ao quadrado, certo? Aí para divisão a gente, por exemplo, tem 1/3 elevado ao quadrado. Ele ficaria dessa maneira. A gente aplica o meu expoente, né, nas minhas duas bases. Ficaria 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é ele mesmo, né, que a gente tem o fator multiplicativo aparece duas vezes, então vai ficar 1 vezes 1 sobre 3 vezes 3, né? 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9. E pronto, tá? A gente utiliza essa propriedade dessa maneira.
A última propriedade é essa. É quando a gente tem um número, tem uma base elevada a um expoente negativo. Ela fica com essa característica. Não importa o valor do expoente, sempre essa minha base vai estar sobre 1, certo? E os dois vão estar elevados a esse expoente aqui. Agora percebam que aqui ele está negativo e aqui não está, não é? Mas é o mesmo expoente, é a mesma potência. A única diferença é que a propriedade dela deixa minha base dessa forma por conta desse sinal negativo, desse sinal de menos, e ela acaba aparecendo positiva aqui. Só que quando eu desenvolver a minha potência, ela volta para cá de novo. Vai ficar com, se eu quiser deixar, eu deixo ela elevada a um expoente negativo, ou se não, eu deixo ela em forma de fração, dessa maneira. Vamos fazer uma aplicação aqui. Eu tenho 7 elevado a menos 2, certo? 7 elevado a menos 2. Pela propriedade da potência vai ficar 1 sobre 7 elevado ao meu expoente, que é 2, certo? Desenvolvendo isso, 1 ao quadrado é ele mesmo, né? Vai ficar 1 vezes 1 sobre 7 vezes 7. Isso é igual a 1 sobre 49. Então essas são aplicações das nossas propriedades da potência, certo? Tem mais uma questão, um exemplo interessante, que ela diz o seguinte: utilize as propriedades da potência para escrever essa multiplicação de potências em uma única potência. Vejam só, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um exemplo da sexta propriedade. A gente tem um número A e um número B elevados ambos a um número N. E se a gente perceber, a mesma coisa que acontece aqui. A gente tem um número A e um número B elevado a uma mesma potência, certo? Se a gente for reescrever isso, a gente for desenvolver, a gente vai ter o seguinte: todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então a gente vai ter 11 vezes 11 vezes 3 vezes 3, certo? Isso é a mesma coisa, eu só reescrevi. Como a gente tem a propriedade na multiplicação em que a ordem dos fatores não importa, não influenciam, não interferem no resultado, certo? A gente tem todas essas multiplicações aqui. Da maneira que eu quiser agrupar elas e for calcular o resultado, sempre vai dar um resultado só, certo? Essa é uma propriedade que a gente tem na multiplicação e na adição também, mas nessa hora a gente está se detendo só a multiplicação. Então, continuando a resolução, a gente poderia reescrevê-la assim. A gente deixaria como 11 vezes 3 vezes 11 vezes 3. Olha, a gente tem 11 vezes 3 vezes ele mesmo. Então, quer dizer que nós temos o seguinte: nós temos 11 vezes 3 elevado ao quadrado. A gente já poderia fazer isso de cara com essa propriedade. É só a gente se apropriar delas e vir. A gente tem um número A e um número B. Por que o número A e B? Porque eu tenho um número aqui e esse número daqui é diferente desse. Olha aqui, esse número aqui é diferente desse. Mas eles estão elevados ao mesmo expoente. Aí olha aqui, esse número aqui já está desenvolvido dessa forma. No caso aqui a gente tem duas potências. Aí o exemplo pedia: escreva esse produto de potências em uma única potência. A gente olha para cá, lembra-se da propriedade, já sabe de cara que esse 11 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado é igual a isso. 11 vezes 3 elevado ao quadrado. E pronto. Essas propriedades
né? Tem mais algumas propriedades, mas a gente vai ver em um futuro próximo, né? Ainda não é tempo, não é período de a gente ver essas novas propriedades. Por enquanto é só. Eu espero que eu tenha ajudado, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem estar em contato, que a gente dá um jeito nelas. Se eu souber, a gente desenrola.